O vídeo que você clicou já vai começar, mas antes, deixe seu like, compartilhe e se inscreva no canal TV Flórida, a sua TV brasileira nos Estados Unidos. Imagina a cena, Eduardo Bolsonaro e Paulo Figueiredo, estilo buddy movie dos anos 90, tipo Máquina Mortífera, só que em vez de perseguir bandidos em Los Angeles, eles estão em Washington, reunidos com altos funcionários do governo Donald Trump. A missão? Tratar da anistia em Jair Bolsonaro. Se fosse filme, o título seria algo como Anistia Implacável, Parte 1, O Retorno de Biruliro. E olha que o Paulo Figueiredo até revelou a foto do encontro com Darren Beach e Ricardo Pita, dois figurões do governo Trump. Normalmente ele não expõe agendas com Eduardo, mas dessa vez os próprios americanos autorizaram, como quem diz: manda pra galera, isso aqui é pra mostrar que a amizade é real. Tamo junto. Eduardo Bolsonaro foi didático. Explicou que o objetivo é libertar o Congresso das garras dos mafiosos togados. Dá até pra imaginar a cena como se fosse o Poderoso Chefão, versão chinelo havaianas brasileira. Moraes na cadeira, acariciando um gato de toga, ameaçando deputados. Ou você vota como eu quero, ou a sua carreira. Tome lá com os peixes. Eduardo disse no X que as atitudes do STF são de máfia. E não dá para discordar. Os tiranetes querem ser vistos como os malvadões. Aqueles vilões de filme que mostram os dentes só para intimidar. Essa turma que está lá nos Estados Unidos fazendo essa articulação junto com a Casa Branca, Eduardo Bolsonaro, Paulo Figueiredo, eles estiveram em Washington, porque eu tinha contado aqui para vocês que eles iam atualizar a turma do governo Trump sobre o que está acontecendo no Supremo, né? Os próximos passos, o que pode esperar e tal. A informação que eu tenho é de que eles estão trabalhando para que a anistia seja aprovada, como a gente sabe, e que, se essa anistia for aprovada já na Câmara, que a Casa Branca dê alguma sinalização de recuo nas tarifas, uma suspensão, por exemplo, de 60 dias. Então, só para trazer aqui o fato, a gente já vai debater aqui, trazendo as nossas opiniões, mas esse é o fato do que estão me contando, relatando do que está sendo conversado lá. E aí, o segundo ponto que me chamou atenção, Otávio, sobre a Lei Magnitsky, porque a gente vem contando aqui que, se a primeira turma condenar Bolsonaro, a expectativa é de que os ministros que condenarem também virem alvos dessa lei, né? Sejam sancionados. E agora estão me dizendo que, a depender do que for aprovado na Câmara e no Senado, pode ser que eles não sejam alvos da Lei Magnitsky, apenas o ministro Moraes, que já foi sancionado, como a gente sabe. Então, só para trazer um pouco dessas informações aqui e mostrando como eles estão totalmente articulados, alinhados com acesso, como a gente vem trazendo aqui nas últimas semanas. Agora na Globo eles começaram a entender. Engraçado que Andréa Sagui não quis falar como e por que o Xandão foi sancionado, né? A gente sabe. Rapaz, o Paulo Figueiredo tá bombando mesmo, hein? A turma da Rede Globo assiste o Paulo Figueiredo Show e replica tudo como se fosse a apuração deles. Até outro dia eles davam gargalhadas, agora usam como fonte. O plano é inteligente. Se a anistia passar no Congresso, a Lei Magnitsky pode ficar restrita ao Xandão. Tipo aquele momento em Os Vingadores, em que a joia da mente só funciona em um vilão específico. Xandemar seria o Chosen One da sanção americana. Essa jogada deixaria o STF de calças na mão, sem poder interferir no legislativo e com Xandemar cada vez mais isolado no papel de supervilão. Enquanto isso, a batalha rola em dois palcos. De um lado, o STF julgando Bolsonaro e 7 réus pelo golpe de Estado imaginário. Do outro, a 400 metros dali, o Congresso articulando a anistia. É quase como dois filmes passando no cinema ao mesmo tempo. De um lado, Minority Report, acusando por crimes do futuro, e do outro, Conde de Monte Cristo, com a promessa de redenção. E os caciques do Centrão querem perdão amplo, geral e irrestrito, exceto, claro, a inelegibilidade de Bolsonaro, que continua sendo o santo graal da esquerda. A elite já tem um candidato de estimação,
Tarcísio de Freitas, o governador de São Paulo, que jura fidelidade a Bolsonaro em público, mas nos bastidores já ensaia passos rumo ao Planalto. É o Jon Snow da política. Diz que não quer ser rei, mas todo mundo sabe que vai acabar sentado no trono. Tarcísio já prometeu, se for presidente, indulta Bolsonaro. Para mostrar serviço, ligou para Hugo Mota, correu para o Centrão e até visitou Michele Bolsonaro, que parece estar mais no páreo do que muita gente imagina. O périplo rendeu frutos. União Brasil e PP pularam fora do governo Lula, mesmo controlando ministérios e joias da coroa como a Caixa. O movimento foi quase um Game of Thrones, casas inteiras mudando de lado no meio da guerra. Só que o clã Bolsonaro está muito de olho. Flávio Bolsonaro já deixou claro que o único bom nome para 2026 é o pai dele e que tirar Bolsonaro da jogada é ilusão. Na Câmara, o terreno é favorável. Hugo Mota promete pautar a anistia. Já no Senado, Alcolumbre faz o papel do vilão burocrático, oferecendo uma versão meia-boca que livra só os peões de 8 de janeiro, mas deixa Bolsonaro, militares e ministros na fogueira. A Né daquela que dança, ela... É tipo Star Wars. Mota seria o Luke tentando salvar o pai e Alcolumbre o Lando, que finge ser aliado, mas entrega Han Solo para os inimigos. E quem aplaude essa versão capenga? Lindbergh Farias, o eterno figurante de novela ruim, choramingando sobre traição à democracia, enquanto todo mundo lembra do apelido dele nas planilhas da Odebrecht. A oposição tem 3 versões. A principal, de Thiago Pavinato e Flávia Ferronato, prevê anistia ampla desde 2019, incluindo o inquérito das fake news e revertendo a inelegibilidade de Bolsonaro. Rodrigo Valadares também tem a sua versão, que inclui crimes eleitorais. A verdade é que a Câmara está pronta para passar o trator. No Senado, Alcolumbre tenta segurar, mas o Centrão fareja poder, como o tubarão sente o cheiro de sangue. Enquanto isso, os pets do regime Supremo PT na imprensa começam a entrar em pânico e a perder o controle emocional. Ainda mais depois que o jornalista Paulo Figueiredo disse ao blog da Andréa Sagui nessa sexta-feira que a anistia ampla, geral e irrestrita será feita por bem ou por mal no Brasil. E que inclusive o texto foi apresentado à Casa Branca há algum tempo. Paulo Figueiredo, sem papas na língua, disse: a anistia vai sair por bem ou por mal. É tipo você ter que escolher entre levar uma surra do Batman ou levar 650 tiros de metralhadora do Justiceiro. Os dois vão doer, mas só em um dos casos você vai ficar vivo para contar a história. Se a anistia for aprovada, os Estados Unidos suspendem tarifas por 60 dias e só Chandler Clayson fica no alvo da Magnitsky. O recado foi claro: ou vocês aceitam ou o mundo vai atropelar vocês. E aí vem o melhor espetáculo. Vome Cavaldi Vogel, surtada ao vivo, confessando praticamente ser cúmplice de Chandler Clayson. Disse que não pode haver apaziguamento, que golpistas tentarão de novo, que é o julgamento mais importante desde a ditadura. Uma fala digna de novela mexicana, lágrimas, drama e zero noção. Ele está sendo julgado, Bolsonaro, por uma tentativa de golpe e por abolição violenta do Estado de Direito. Não é um julgamento qualquer, é o julgamento mais importante que a gente assistiu na nossa vida democrática, depois que acabou a ditadura. É o julgamento mais importante. Para chegar nisso, para construir essa lei, para a gente caminhar até aqui, ao ponto de levar generais e um ex-presidente ao tribunal, foram gerações. Gabeira aqui testemunha, eu sou testemunha, né? A gente acompanhou a longa construção do sistema democrático e republicano do Brasil. Não é possível que o Paulo Figueiredo, lá nos Estados Unidos, está dizendo para a gente o que é preciso, o que não é preciso para acalmar. Não tem apaziguamento quando alguém tentou um golpe.
Não existe apaziguamento. Eu estou com o Alexandre de Moraes quando ele disse, não existe apaziguamento nessa... Não há pacificação com o golpista. O golpista tentará o golpe de novo. Aqui nós estamos mostrando, esse é um golpe complexo, porque ele continua, ele está em processo. Ele aconteceu lá atrás, há um ataque ao julgamento, segundo a lei aprovada, e há a pressão exercida sobre o governo dos Estados Unidos para que nos castiguem. Esse golpe está continuado. Sim, é um movimento para criar estabilidade no Brasil. Que destrói o que foi construído a duras penas. Então, é muito grave. É um movimento... Tem toda uma sociedade a reagir aqui, não? Concordo, porque você tem um movimento externo de instabilidade a tal ponto que teve advogados de réus, como o José Luiz Oliveira Lima, que faz um desagravo e apoia o Alexandre de Moraes. E praticamente todos os advogados prestam homenagens ao Supremo Tribunal Federal e seus juízes da primeira turma. Sabe a gravidade do caso, né? Eles estão num velório, as fases do luto já estão avançando. Aliás, eu entendi porque ela disse que está com Chandler Clayson. A maior ironia? Mônica atacando a anistia ao lado de Fernando Gabeira, ex-terrorista que sequestrou o embaixador americano e foi anistiado em 1979. Nem personagem do Hermes e Renato conseguiria ser tão sem noção e tosco. Ninguém, no fundo, queria a democracia estrategicamente. Todo mundo queria, na verdade, o socialismo. Buscava-se uma outra ditadura, que era a ditadura do proletariado. A Globo News deveria ter a decência de tirar o Gabeira da sala quando falar contra a anistia. E outra, a abolição violenta do Estado de Direito? Qual a violência? Falar palavrão? Conta outro, né, Nojo News? A militante chega a engasgar com a própria saliva de tanto ódio. A Vômica Waldvogel é tão sonsa que finge que não sabe que Xandão é o sancionado violador de direitos humanos para vir com essa lorota de golpe. Ela finge também que não sabe das fraudes processuais e ilegalidades de Xandemar, todas expostas na Lava Toga, mas que a Globo faz questão de ignorar. E, dona Vômica, é possível sim o Paulo Figueiredo dizer nos Estados Unidos o que tem que ser feito no Brasil. Aliás, ainda bem que ele diz, porque mais da metade da população brasileira não tem condições de fazê-lo, muito graças à emissora e aos jornalistas cúmplices do regime, como você. Esses canalhas não conseguem esconder que gostariam que Figueiredo, Eduardo, Alan dos Santos, Ludmilla estivessem todos aqui no Bananil para que fossem calados e presos. Aliás, Paulo Figueiredo despertou mesmo a fúria das blogueiras da Globo. Olha isso! Andréa Sadi postou agora uma conversa que ela teve há pouco com Paulo Figueiredo. Quem é? É o blogueiro que, junto com Eduardo Bolsonaro, atua direto dos Estados Unidos, basicamente contra ou a soberania do país, no sentido de pregar que, de fato, a anistia é o caminho para que Donald Trump derrube as tarifas em relação ao Brasil, e disse o seguinte para a Andréa, que, olha, a anistia que tem que ser aprovada na avaliação dele, ela vai ser ampla, geral e irrestrita e vai ser feita por bem ou por mal, disse o Paulo Figueiredo a Andréa Sadi. O Paulo Figueiredo, obviamente, aliado de toda a família Bolsonaro, atua, exatamente nessas críticas fortes e, inclusive, segundo ele, até mesmo dentro da Casa Branca, via Eduardo Bolsonaro, para fazer essa negociação que ligue a anistia ao fim das tarifas contra o Brasil. E aí ele disse o seguinte: o que vai ser feito por bem ou por mal é a anistia ampla, geral ou irrestrita. Não estamos negociando se vai incluir Bolsonaro ou não. É geral.
Se não fizer agora, vai ter que fazer outra depois, disse o Paulo Figueiredo ao blog da Sadi. O Figueiredo e Eduardo Bolsonaro estão fazendo, segundo eles, né, essa articulação junto à Casa Branca. E eles estiveram essa semana em Washington. Afirmaram que isso, inclusive, foi apresentado à Casa Branca e que há uma expectativa, na verdade, e essa expectativa é de cenário, não dada por eles, que haja uma possibilidade de lidar ou aprovar ou analisar a anistia depois do julgamento do Supremo. Se isso, de fato, se confirmar, o que vai acontecer, segundo o Figueiredo? Os Estados Unidos, segundo ele, vão suspender as tarifas por 60 dias, aquele tarifaço de 50%. E a lei Magnitsky para ministros do Supremo não pode ser aplicada, só mantendo a de Alexandre de Moraes, aquela que foi aplicada em relação aos vistos de 8 dos 11 ministros. E aí, a gente está com essa previsão, já dita pelo Sóstenes Cavalcante, líder do PL, grande patrocinador público dessa proposta de anistia, de que há tentativa de votar semana que vem. Hugo Mota já cravou que vota semana que vem? Ainda não. Mas por que esse assunto movimenta tanto a política e tem até manifestação de um aliado de Bolsonaro, que não é deputado, não tem o poder da pauta, mas faz essa pressão política dos Estados Unidos, vinculando a anistia ao fim do tarifaço? É que, segundo alguns líderes dentro da Câmara, essa proposta teria crescido no sentido de apoio, mas ainda não há essa quantificação, não há essa margem e o Hugo Mota, presidente da Câmara, por enquanto está jogando parado, dizendo que ainda não há previsão. Mano, dá pra perceber a explosão de cortisol da jornalista. A mulher tá bufando pela boca. Eita, que desespero já bateu, né? O Paulo Figueiredo foi rebaixado novamente para blogueiro. Quando chama o Paulo Figueiredo de blogueiro, é porque sentiu. O Haddad logo vai cobrar IPTU do condomínio que o Paulo e o Eduardo alugaram na cabeça dessa turma, acrescido de IOF por considerarem uma transação internacional. Aliás, esse geral ou irrestrita é invenção dela. É geral e irrestrita. Será que aplicaram antirrábica na equipe da Globo? Parece que não. Eles estão espumando. Elas estão descontroladas. Elas estão descontroladas. A Lula News surtando com Paulo Figueiredo é a prova de que quando a verdade aparece, a militância perde o controle hormonal. Para a militância de redação, anistiar a cabeleireira que riscou estátua com batom é crime intolerável. Já sequestrar diplomata em nome da Revolução Comunista? Aí pode, é até romântico. Quero censura! Censura! O Bozo tá voltando! Vai dar ruim pra gente! Petista! Eles esquecem convenientemente que, na prática, o PT inteiro foi anistiado pelos crimes do Mensalão, Petrolão e outros escândalos de corrupção e voltou ao poder. Aliás, muitos desses mesmos petistas também deram tiro e bomba em nome da ditadura do proletariado nos anos 60 e foram anistiados em 79 para depois roubarem o país e agora posarem de guardiões da democracia. E ainda chamam de defesa da soberania o regime de exceção do STF. É rir para não chorar. No fim, tudo se resume a isso. A anistia ao ponto de não retorno. Ou o Brasil vira a página ou segue preso numa novela sem fim, onde Chandler Clayson é o vilão repetindo o mesmo monólogo de quinta categoria. E a grande ironia, os que foram perdoados ontem são os que hoje se negam a perdoar. Se fosse filme, seria o Dia da Marmota. Sempre os mesmos personagens, os mesmos discursos, os mesmos truques. Só que, dessa vez, a plateia já cansou da reprise. E quando a plateia se levanta, nem o roteirista mais autoritário consegue segurar o fim da peça. No fim das contas, o brilho eterno de uma mente sem lembranças seria quase um serviço de saúde pública se aplicado na redação da Globo News. Porque, convenhamos, Paulo Figueiredo e Eduardo Bolsonaro já não moram de aluguel na cabeça daquelas blogueiras. Eles compraram o triplex, decoraram a sala e ainda sublocaram o quarto de hóspedes. Enquanto isso, a audiência assiste ao colapso ao vivo, como quem vê novela mexicana. Quem sabe um reset completo na memória não devolva um pouco de sanidade ao telejornalismo da Globo News. Se você chegou até aqui, é um bom sinal. Para assistir os vídeos completos, acesse nosso site ou baixe nosso aplicativo totalmente grátis.